Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Como eu já havia prometido para os irmãos, estou eu aqui novamente para apresentar para vocês um breve relato desses nossos estudos desse trimestre, embora ainda faltam 2 aulas para serem apresentadas, mas eu acredito que com relação às heresias nós já podemos conversar um pouco mais para os senhores, com os senhores, né? E apresentar a vocês um breve relato de tudo isso que nós estudamos. Eu acredito que vai ser muito bom para todos nós. Fiz bastante anotação aqui, temos muito o que apresentar para os irmãos, mas aqui é um breve relato. Então aqui nós iremos apenas tratar alguns assuntos mais específicos, mas cabe ainda muitos estudos a respeito e nós podemos sim nos aprofundar mais conforme a necessidade de cada um. Basta nos perguntar através do WhatsApp ou através mesmo dos comentários aqui desta nossa postagem, ok? Então vamos lá, vamos dar início a tudo isso. E conforme eu já disse para os irmãos, devido às nossas aulas deste trimestre e pela relevância do assunto que está sendo tratado, ou seja, a defesa da fé cristã, eu vou passar aqui aos irmãos os entendimentos equivocados que acabam por confrontar a Escritura Sagrada, meus irmãos. A Escritura Sagrada, meus irmãos. Nós precisamos entender a princípio que isto vem muitas vezes pela falta da contextualização, pela falta de uma boa interpretação, de uma boa exegese, ou de uma exegese correta das Escrituras. Vem também através, muitas vezes, de que a pessoa toma juízo por ela própria a respeito das coisas, na verdade. Tanto o estudioso como um leitor, ele toma juízo por si só e de repente comete erros, e erros gravíssimos, na verdade. E isto, é claro, além de alguns casos que existe verdadeiramente a intencionalidade destas distorções, né? Mas vamos lá, vamos ser o mais breve possível aqui com os irmãos, vamos ser o mais breve possível e trazendo a maior quantidade de informações que nós achamos que seja necessário para um bom entendimento e ter um equilíbrio nesta relação ou na relação com essas coisas. Meus amados, aqui hoje nós não vamos fazer acusação, e em momento nenhum nós nunca temos a pretensão de fazer acusações a nenhuma instituição, a nenhuma pessoa, apenas trazer aos irmãos conhecimento. Ok? Então nós vamos apresentar simplesmente os fatos para que os cristãos, né, ou para que cristãos que nós somos, nós possamos defender a nossa fé e reconhecer os erros que vêm sobre ela para tentar atacá-la, ok? Então, meus amados, fiquem muito alertas, porque no início, desde o início, desta relação do homem com essas instituições religiosas, como é que eu vou explicar melhor para você? Quando você vai a uma instituição religiosa e começa a aprender coisas que vão contra a Escritura sagrada, essas coisas não são percebidas, elas podem ser omitidas, elas podem não ser percebidas, às vezes a pessoa que está conversando com você não as tem na mente também, então você pode ali ser enganado, ok? Então, pode-se, devido ao seu envolvimento com tudo isso, em certo ponto chegar você a perder a verdadeira relação que se deve ter com Deus devido a isso, devido às informações erradas que você recebe. Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, que nós já fomos alertados sobre isso. Tem bastante textos correlatos, mas para que vocês possam ler e entender um pouquinho, uma coisa bem simples e fácil, vocês podem ir lá em Atos 20 e 29, vocês vão perceber o relato de que um despertamento para que ocorrerão e terão heresias. Lá em 2 Pedro também 2, no versículo 1, lá em 1 Coríntios 11, 19 também, meus amados. Isso além de outros textos que nos apresentam essas coisas, né?
Na verdade, meus irmãos, eu fui até, como eu vou dizer, eu fui até brando em mencionar ali no início equívocos e interpretações. Porque, na verdade, a palavra heresia ou aeresis, lá no grego, significa fazer uma escolha. Ou seja, é a escolha deliberada, deliberada. A heresia é a escolha deliberada de rejeitar o verdadeiro ensino cristão. Ok? Mas vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de falar para os irmãos, ou seja, para iniciar, nós podemos iniciar falando do judaísmo. Ele crê que Jesus foi um profeta, não o Cristo, e assim eles não aceitam o que para nós é o Novo Testamento ou a nova aliança em Cristo Jesus. Eles cumprem, meus irmãos, ainda hoje, algumas leis cerimoniais, creem em um só Deus, assim como nós também cremos, só que eles não entendem a trindade divina, como nós já ensinamos os irmãos. Hoje nós vemos muitas igrejas cristãs usando chofar, venerando imitações da arca, cumprindo rituais judaicos. Irmãos, se você quiser ter uma imitação da arca, entenda isso. Se você quiser ter um chofar como souvenir, tudo bem, perfeito, não há mal algum nisso. Agora, tê-lo como motivo de adoração, aí não dá, meus amados. Nós adoramos somente a Deus, nosso Senhor Jesus Cristo e a pessoa do Espírito Santo, que formam um único Deus, meus amados. Tem inclusive uma igreja que está muito judaizada. Acredito que todos conheçam. Eles usam talit, usam kippah, além de muitos outros costumes judaicos e até pagãos mesmo, não é verdade? Em segundo lugar, nós temos também o que? O docetismo. Nós já falamos a respeito dele. Docetismo significa parecer, ok? Então, parecer. Isso ensina que Jesus era totalmente divino como um espectro. Ok? Ele era totalmente divino. Então ele parecia como um espectro. As suas aparições na Terra eram como se fosse ali uma ilusão. Ok? E ensinam que, embora sendo visto pelos apóstolos, ele não possuía nem carne e nem sangue, meus amados. É difícil, né? Podemos nos aprofundar, basta vocês perguntarem se for o caso. Embora nas aulas nós já tenhamos aprendido muito sobre isso. Em terceiro lugar, nós temos o unicismo, que entende Deus como único e que ora se apresenta como Pai, ora se apresenta como Filho, ou seja, no Antigo Testamento ele era o Pai, depois ele veio como Filho e depois como Espírito Santo, que por fim morreu na cruz. Ou seja, são absurdos. Infelizmente, esses absurdos eles influenciam a muitos, meus amados. É difícil conseguir conciliar essas coisas. O Espírito Santo morreu na cruz, entre outras tantas. Assim, eles dizem que Deus, meus irmãos, ele é um só. E quando ele é um, ele não pode ser o outro. Ou ele é o Pai. Se ele for o Pai, ele não pode estar aqui, ele não tem a onipresença, vamos dizer assim. Quando ele é um, ele não pode ser o outro. Ele não se apresenta nunca como uma trindade. Mas a Bíblia diz que Jesus é Deus, mas que Jesus não é o Deus Pai. E o Deus Pai não é Jesus. E assim, o Espírito Santo é Deus, mas não é nem o Pai e nem o Filho. Fica muito claro isso em todos os estudos que nós fizemos. Ou seja, são três pessoas distintas que formam um único Deus, ok? Em quarto, há também o arianismo. Falamos sobre o arianismo bastante. Este nega que Jesus fosse consubstancial com o Deus Pai, ou seja, que ele fosse igual a ele, ok? Eles consideravam que o Pai criou o Filho e assim Jesus seria um Deus inferior, digamos assim. Negavam a coeternidade do Filho e do Espírito Santo. Consideravam
que a suprema autoridade de Deus não poderia, em hipótese alguma, ser compartilhada, meus queridos. Ok? Mas nós sabemos que Jesus, ele se colocou inferior ao Pai nas ocasiões que ele fez isso, apenas para o cumprimento né, de uma função a ele passada, a ele delegada. Então ele faria aquilo, ele teria aquela função. Então ali ele se posicionou como inferior ao Pai neste sentido e apenas nesse sentido. Em quinto também nós podemos falar sobre o nestorianismo, o monofisismo, o quenoticismo. Olha os nomes, né? É isso. Estes, eles negam a união hipostática de Deus, ou seja, eles negam que Deus, ele é que Jesus, ele é plenamente Deus e plenamente homem em uma só pessoa. Eles negam que essas duas naturezas não se misturam. Ok? Elas não se misturam. Então elas não se. Nós entendemos que elas não se misturam, mas eles negam isso. É uma coisa para nós, assim, para mim, chega a ser até absurdo. Se isso ocorresse, um exemplo, se a natureza divina e a natureza do Pai, a natureza do Filho, se a natureza divina, a natureza humana se misturassem ali, meus amados, eles formariam uma terceira coisa. Nós conversamos com isso sobre os irmãos. Zinco e cobre, se misturar, vai virar bronze. É uma terceira pessoa. Então nós precisamos entender isso. Jesus, ele é plenamente Deus e plenamente homem, em uma só pessoa. Que isso fique bem claro para os irmãos. Só que essas duas naturezas, elas não se misturam. Ok? Não há como imaginar formando essa terceira natureza. Portanto, eles não se misturam, mas formam uma unidade. Ou seja, a natureza humana e a natureza divina se unem neste sentido. E assim, Jesus é uma única pessoa com duas naturezas, a divina e a humana. Em sexto lugar, nós vemos o apolinarismo, temos o monotelismo também. Estes negam que Jesus teve um espírito humano. Segundo eles, o verbo teria, o verbo teria ocupado o lugar da alma humana na encarnação. É outra coisa, se ele é 100% homem e 100% Deus, não há como isso ocorrer. Segundo eles, o verbo teria ocupado o lugar da alma humana e assim haveria em Jesus uma só vontade, ou seja, a divina, que suplantaria a vontade humana. Mas todos nós sabemos que Jesus, homem, ele tem em si corpo, alma e espírito, ou seja, corpo, alma e a pneuma, como qualquer ser humano, ou seja, ele é totalmente homem e totalmente Deus, volto a afirmar para os irmãos. Em sétimo, meus amados irmãos, nós temos os tropicianos, que diziam que o Espírito Santo, ele é um anjo, portanto, ele é uma criatura e não Deus. Paramos aqui porque em oitavo nós temos os pneumatomacianos. Eles surgiram desses tropicianos que nós falamos e da mesma forma eles eram opositores do Espírito Santo. Eles entendiam, todos os dois, eles entendiam que o Espírito Santo não era Deus. Ok? O Espírito Santo não era Deus para eles. Simplesmente isso. Em nono nós temos o pelagianismo. E esta é uma das mais antigas, se não a mais antiga da história. E ela acredita que o ser humano não nasce em pecado. Nós não carregamos em nós o pecado original. Ou seja, esse pecado original não existe segundo eles. Eles acreditam também, meus amados, na reencarnação. Eles creem que o homem pode alcançar santidade pelo seu próprio esforço. E todos nós sabemos que não é desta forma. É só pela graça, misericórdia
e misericórdia, né, de nosso Senhor Jesus Cristo. É desta maneira, nós sabemos e temos convicção, certeza disso. Como décimo exemplo, eu posso trazer para vocês os galacionistas também. Estes queriam impor as leis judaicas para a salvação na antiguidade. Essa palavra galacionistas, como eu já falei nas aulas para os irmãos, ela não existe. Eram os judaizantes ali da região da Galácia. Então, eles receberam ali esse nome. Porque era um aglomerado de judaizantes que queriam ali impor realmente essas leis judaicas para a salvação na antiguidade. Falamos disso, sobre a circuncisão, entre tantas outras coisas, meus amados. Tínhamos também ali o gnosticismo, que ensina que o homem, meus irmãos, ele é liberto através do conhecimento, através do domínio da natureza e do domínio do próprio ser humano. Por fim, nós temos também o islamismo, que entende que se as boas ações, podemos dizer, se as boas ações superarem as más ações, o ser humano será, ou ele irá para o paraíso. Para eles, meus irmãos, não há a necessidade de expiação. A salvação para eles é por mérito, única e exclusivamente por mérito. A salvação não está em Cristo, mas sim na organização religiosa. Portanto, meus irmãos, de uma maneira geral, nós podemos aqui resumir um pouco mais ainda para os irmãos aqui, dizendo que estas heresias, elas negam a divindade de Jesus. Elas dizem que Jesus é o arcanjo Miguel, elas dizem que Jesus é um Deus inferior, elas negam também a personalidade do Espírito Santo, e assim ele não seria uma pessoa e nem parte da Trindade. Eles dizem que o Espírito Santo é uma força ativa, ou seja, é um poder impessoal, que o Espírito Santo é apenas usado para realizar o desejo de Deus na terra. Eles alegam, meus irmãos, que o Espírito Santo não tem personalidade, não tem inteligência e nem vontade própria. Rejeitam os seus atributos divinos, além da onisciência, onipotência, onipresença. Eles rejeitam também a sua eternidade, a sua infalibilidade. Eles negam, meus irmãos, a existência do inferno, como também do sofrimento eterno. Negam a ressurreição corporal de Jesus, homem, acreditam apenas na ressurreição espiritual. Eles não creem que a salvação vem pela fé, e a fé em Jesus Cristo, nosso único e suficiente Redentor. Há quem creia, meus irmãos, inclusive, que apenas 144 mil irão para o céu, e o restante reinará na terra restaurada, entre outras coisas que nós já estudamos nas aulas desse trimestre. Mas eu acredito que eu tenha aproximado bastante do necessário para que se saiba, mas eu me coloco à disposição para um aprofundamento sobre essas heresias, sobre essas coisas. Aqui eu mencionei apenas os assuntos principais. Fiz um pequeno resumo para a gente ter isso guardado e poder de vez em quando dar uma olhada lá, ou quando quiser reaprender ou relembrar, estar bem à disposição, sem ter que passar por 12 horas de aula, 13 horas de aula, né? Então, esse pequeno resumo que nós fizemos aqui a respeito dessas controvérsias que, segundo o entendimento nosso e das escolas bíblicas dominicais, são heresias praticadas ali pelo hinduísmo, pelo budismo, pelo jainismo, pelo sikhismo, não é sikhismo, é sikhismo, pelos Hare Krishnas, pelos kardecistas, pelo Islã, entre muitos outros. E, pasmem, acrescentando para os irmãos, não posso mencionar os outros sem mencionar a nós mesmos, né? Até por professos cristãos que estão por aí nos púlpitos ensinando heresias
e acrescentando mais heresias a cada dia que passa, inventando cada dia uma situação diferente para convencer o povo e tirar o povo da presença de Deus. Portanto, nós devemos, todos nós, sermos como bereanos. Confiram na Escritura toda a palavra lançada a vocês, por quem quer que seja. Afinal, nós não podemos mais ser como crianças, né, levados como crianças, atiradas para lá, atiradas para cá, carregadas por todo o vento de doutrina, por artimanhas e astúcias, né, de homens que ficam ali à espreita simplesmente para nos enganar e para nos destruir. É o que diz o texto de Efésios 4:14. Meus irmãos, que Deus nos abençoe, e a todos nós, é claro, sem exceção, inclusive eles, para que a mente deles sejam abertas, para que nós possamos abrir mais ainda a nossa mente, e que o Espírito Santo nos direcione a todos e nos permita viver a verdade das Escrituras. Amém? Que Deus abençoe a cada um de vocês e que vocês tenham um restante de semana abençoado, sempre na presença do nosso Deus.